Oi, sétimo ano, vamos a mais um resuminho da semana. Então, sétimo ano, no dia 3/5, a aula foi sobre o relevo brasileiro e teve atividade do livro de geografia. Página 82, a questão 6. Relevo brasileiro. Sétimo ano, irei ler essa introdução sobre o relevo brasileiro. Por meio de técnicas cartográficas digitais, o geógrafo Jurandir Rossi elaborou no final dos anos de 1980 uma nova proposta para a classificação do relevo brasileiro. Rossi dividiu o relevo brasileiro em 28 unidades, mantendo em sua classificação os planaltos e as planícies. Entretanto, ele incluiu outra forma de relevo, as depressões. Sétimo ano, lembrando que antes de chegar a essa classificação, houve outras, como a do geógrafo Haroldo de Azevedo, que usou na sua classificação os planaltos e as planícies. Mas, a partir da década de 80, utilizamos essa nova classificação de Rossi, onde ele inclui as depressões. Sétimo ano, vamos observar um mapa. Primeiro, quero que vocês analisem que neste mapa de Rossi encontramos as formas de relevo brasileiro e que a cor branca representa as planícies, amarelo as depressões e marrom os planaltos. Vamos falar de cada uma delas. Primeiro, os planaltos. Os planaltos são unidades de relevo relativamente plana e localizadas em regiões de altitude elevada. Os planaltos compreendem as unidades de relevo em que os processos erosivos predominam sobre os deposicionais e as altitudes superam os 400 metros. Então, dentro do território brasileiro, as áreas mais elevadas são as dos planaltos e os processos erosivos estão superando os processos deposicionais, ou seja, perdendo altitude. Os planaltos são também chamados de formas residuais, ou seja, eles são marcas do relevo que resistiram à ação do intemperismo e da erosão ao longo do tempo geológico. Tais unidades podem estar associadas tanto à estrutura cristalina quanto à sedimentar. Em seu interior pode existir chapadas, colinas e serras. Nesta imagem, podemos observar que as áreas mais elevadas são os planaltos e as mais baixas, as depressões. Depressões são estruturas em que o processo erosivo também predomina sobre os deposicionais, além de serem áreas rebaixadas em relação ao relevo circunvizinho. De modo geral, as depressões apresentam relevos suaves. Então, sétimo ano, podemos observar que as depressões também sofrem os processos erosivos e os processos erosivos são superados pelos deposicionais. Mas a grande diferença das depressões com os planaltos é que as depressões são áreas mais baixas. As depressões são classificadas em dois tipos. A depressão relativa, que apresenta altitude mais baixas que as áreas ao redor, mas estão acima do nível do mar. E a absoluta, que não tem no Brasil. A absoluta apresenta-se abaixo do nível do mar. Um exemplo, o Mar Morto. Agora, as planícies. São unidades de relevo caracterizadas por possuir paisagens geralmente planas, pouco acidentadas e localizadas em regiões com baixa altitude, estando geralmente próxima ao nível do mar. Ou seja, são áreas mais suaves e há um predomínio no processo de acumulação de sedimentos. Sétimo ano, as planícies estão sempre associadas a algum recurso hídrico. Sétimo ano, no dia 13/5, o Para Casa foi a página 83, questão 7, 8 e 9. Sétimo ano, no dia 14/5, a aula foi sobre os recursos minerais e as atividades foram as páginas 86, questão 10, 11 e 12, 107, questão 1,
2, 3, 4 e 5. Recursos minerais. Os recursos minerais são aqueles que podem ser aproveitados pelo homem. Vou ler esse texto. A formação geológica brasileira é composta de bacias sedimentares e escudos cristalinos, associada à grande extensão de seu território e de sua fronteira marítima. Contribui para a diversidade mineral e para a existência de grandes jacidas em nosso país. Neste texto, encontramos dois fatores importantes para a riqueza mineral no Brasil. A primeira é a estrutura rochosa, que é dividida em bacias sedimentares e escudos cristalinos. E a segunda é a grande extensão do nosso território. Os recursos minerais são recursos não renováveis, isto é, não são reposto pela natureza. Ou seja, eles não vão se renovar a um curto prazo, a um curto espaço de tempo. Temos os minerais metálicos, que contêm em sua composição elementos físicos e químicos de metal, que possibilitam uma razoável construção de calor e eletricidade. Temos como exemplo ferro, alumínio e cobre. Esses recursos metálicos são os mais abundantes no Brasil e podem ser encontrados nas áreas de escudo cristalinos. Os não metálicos são minérios que não contêm em sua composição propriedades de metal, como diamante, calcário e areia. Além desses, também temos os que são utilizados na construção civil, como o calcário, e também os utilizados na indústria química e alimentação, como o potássio e o sal de cozinha. Os recursos energéticos fósseis são aqueles que podem ser utilizados como fonte de energia, petróleo, gás natural e carvão. No mundo, o mineral energético mais utilizado é o petróleo, que é encontrado em terrenos sedimentares. Já os minerais radioativos são usados para produzir energia nuclear e apresentam como desvantagem o fato de produzir o lixo radioativo e como vantagem a produção de energia nuclear. No ponto de vista da produção de energia, nuclear é uma das fontes mais potentes que existe. Também falando da questão, das vantagens, eu posso destacar também que possui baixos índices de emissões de gases atmosféricos e também pode ser construída em pequenas áreas próximas aos centros consumidores. Muito obrigada, 7º ano, boas férias, beijos!